Bem, meus amigos, boa tarde, já caminhando para boa noite, né? Estamos aí em mais um bate-papo aqui mais uma mesa redonda, aqui na Casa da Pesquisa Operacional, nessa quarta-feira de cinzas, né? Alegre aí ao final de mais um carnaval. Espero que tenham passado um excelente carnaval, né? Um excelente feriado. E hoje eu tenho a satisfação de ter aqui como convidado o professor Bezerra e o professor Éder Cassetari. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto de extrema relevância, que é a relação existente entre a pesquisa operacional, a ciência de dados e o Lean Six Sigma, né? Em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, eu diria até que na maioria das vezes, eu vejo essas linhas, né? Esses assuntos sendo tratados de maneira totalmente independente. Então, eu vejo o pessoal usando Lean, né? Tem ali um povinho ali usando Lean, aí tem um povinho ali usando PO, aí tem um povinho ali usando, né, falando em qualidade, aí tem um povinho ali falando em ciência de dados, mas eu não vejo essa galera se comunicando, eu não vejo essa, né? E aí essa que foi a provocação desse nosso encontro de hoje. Será que tem a ver essas áreas? Será que não tem? Né? E aí, é isso que a gente vai discutir hoje. Professor Bezerra, quer falar alguma coisa? Só para dizer aí, né, deixar um grande abraço, dizer que é um prazer estar aqui novamente com vocês compartilhando, e eu já quero começar provocando. Então vamos nessa. Eu digo logo, rapaz, eu acho que esse negócio não dá match, não. Eu acho que isso é conversa para boi dormir, viu? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem esse negócio nada a ver com uma coisa com a outra, não. É que nem eu sei Sigma é coisa só para japonês, que nem o Lean, né? Isso não é negócio para brasileiro, não. Isso não funciona aqui no Brasil, não, rapaz. E o professor Éder montou o MBA e misturou isso tudo, né? Misturou Lean Six Sigma com PO, com ciência de dados. Ora, bola, espera aí, né? Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que essas coisas estão amarradas, né? Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Né? É isso aí. E aí, professor Éder, está contigo aí a bola. Então, tá bom. Então, pessoal, já são 18h04. Boa noite a todos. Obrigado aí pela audiência. Para quem está assistindo a gravação também agradeço. Mestre Marcos, mestre Bezerra. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar do começo. Pessoal, primeiro comentário que eu preciso fazer para vocês é que a vida é difícil. A vida não é determinística, pessoal. Não. A nossa vida é uma vida estocástica. Por quê? Porque, inclusive, a gente não tem controle em cima de um monte de coisa. Um monte de coisa a gente consegue ter uma estimativa do que está acontecendo. Inclusive, o que acontece, né? Se o mestre Thiago está aqui, toda vez que tem uma live com o mestre Thiago, o mestre Thiago fala assim: mestre Thiago, estatística não é importante. Estatística, pessoal, é basilar. Estatística transcendeu o conceito de importância. Quer dizer, não dá nem para começar a conversar. Exatamente. Não dá nem para a gente começar. Ou seja, vocês precisam encarar a estatística como sendo a ciência, né, a área da matemática, que nos auxilia a trabalhar com as incertezas. É isso que você precisa entender. Nossa, mas onde que tem incerteza? Em absolutamente tudo. Eu volto a pergunta para vocês: aonde não tem incerteza? Fala um lugar para mim que não tem incerteza, que eu sou todo ouvido anotando aqui no caderninho. Tudo tem incerteza, pessoal. Ô, Éder, deixa eu puxar a brasa para minha sardinha, né? Como você sabe, né? Eu e o Éder, nós somos especialistas na área de gerenciamento de projetos. O que é um projeto? É um empreendimento, é algo que você vai fazer. E como um projeto é algo que você vai fazer e o futuro só a Deus pertence, então, tudo que você vai fazer amanhã, existe uma probabilidade
de dar errado, existe uma probabilidade de incerteza, Exatamente. porque as variáveis não. Por mais que você se preocupe, por mais que você anote as variáveis, por mais que você controle, amanhã essa variável pode mudar de acordo com um fato que você nem imagina, por mais que você preveja, não é isso, Éder? Exatamente, mestre Bezerra, porque o que acontece, né? Na verdade, quando a gente usa estatística, a gente chega a ter um controle muito bom, sim, sem sombra de dúvida. Mas o que acontece é que, na verdade, a gente está controlando um intervalo de confiança. Então a gente sabe que os valores estão variando dentro de uma faixa. Então as coisas não são determinísticas. Só que o que acontece? A gente precisa estruturar essas... O que parece determinístico é quando a gente tem um intervalo pequeno. Se o intervalo for muito estreito, aparentemente parece determinístico. E Mestre Marcos, eu até falo para a galera, pessoal, você vai validar, sei lá, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é determinística. Você não tem que ir para o laboratório fazer um monte de experiência e, na verdade, você não vai calcular força igual a massa vezes aceleração. Você vai calcular F chapéu igual a massa vezes aceleração. Você começa com um modelo estatístico porque você tem que usar dado. Aí tá funcionando, blá, blim, 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 tá, beleza. Daí você chega nisso daí. Você tá levando em consideração a atração gravitacional da Lua, de Saturno, do Sol. Não, e outra coisa, né? Cada ponto da Terra tem uma gravidade diferente. É isso aí. Então, quer dizer, é dificílimo prever. Parece uma fórmula determinística, F igual a MA, mas na verdade não é. Né? Porque... Eu tinha um professor de física lá na FEI que ele falava, né? A física é a incrível ciência das constantes que variam. E é verdade. É verdade. Essa é boa, nunca tinha escutado falar. A incrível ciência das constantes que variam. Mas, mestre, olha só, então o que acontece? Então vamos lá. Então, partindo desse pressuposto, pessoal, que a gente tem que usar a estatística, e pessoal, é assim, Lean Six Sigma usa, ciência de dados nem se fala, e PO, 95% da PO é feita de modelo estocástico. Por isso que a gente chega tão próximo à realidade. Por isso que a gente consegue fazer boas previsões. Por isso que a gente consegue tomar boas decisões quando a gente está fazendo as coisas utilizando pesquisa operacional. E daí eu vou contar a historinha para vocês entenderem. Ih, rapaz, olha, quando o Éder vem com essas histórias, já vem bomba, rapaz. Quando ele vem com essas histórias, eu já pego o lenço, que eu já sei que é uma história de chorar. Eu já sei que alguém perdeu milhões nessa história. Com certeza. Pessoal, era uma vez, eu vou começar a contar de ciência de dados. Então. Era uma vez, né? Once upon a time, era uma vez um negócio chamado ciência da computação. Dentro da ciência da computação tem um subconjunto chamado Machine Learning, que é aprendizado por estatística. E dentro dele ainda tem um outro chamado Deep Learning, que você pega o aprendizado por estatística, coloca operação lógica para você tentar fazer uma simulação de um neurônio, né, que originalmente ele chamava de perceptron. Então tem esse subconjunto. Daí tem um segundo subconjunto que eu chamo genericamente de Business Intelligence. O que é isso daí? É o conhecimento que você tem do processo, é o conhecimento que você tem do que você está avaliando. E um terceiro conjunto chamado matemática, que tem um subconjunto dele chamado estatística. E da intersecção dessas três surgiu um negócio chamado ciência de dados. Então, o que é a ciência de dados? Eles pegaram estatística, estão usando tecnologia, né? E, de alguma forma, e não importa o que seja, Python, R, C, Excel, Minitab, MATLAB, seja lá o que for, e conhecimento estruturado do que é o seu processo. Isso é ciência de dados. Mas daí o que acontece, pessoal? Eu vejo muito isso como professor e como consultor. Muitas vezes você vai resolver um problema, só que na hora de você estruturar esse seu problema, a estruturação sai errada. Então, ou seja, você resolveu certo, o problema é errado. Então, ou seja, você não resolveu. E daí o que acontece? Daí se precisou pensar numa forma de como é que você estrutura de forma correta os problemas. Que nem, por exemplo, isso daí não é uma preocupação dentro da área de data science.
Se você quiser ferramentas melhores, você tem que sair fora da área de Data Science. Daí a gente pega, por exemplo, o Lean Six Sigma. O que acontece com o Lean Six Sigma? No Lean Six Sigma, a gente tem a parte de Lean que dá a visão holística para a gente do processo, que é a parte do mapeamento, e a parte do Value Stream Mapping, que é a parte de cadeia de valor, e você faz um diagnóstico para fazer eliminação de desperdício. Só que o Lean também te ajuda a estruturar de forma correta o problema. E daí a parte de Six Sigma, o que é? O Lean, ele consegue até detectar que você tem problemas de variabilidade. E, pessoal, a gente sempre tem problema de variabilidade. Entenda que o nosso mundo é quântico. E quanto mais a física avança, mais certeza ela tem nesse sentido. Que o nosso mundo, o nosso universo, é regido por uma série de funções relacionadas com estatística. A gente não tem... a gente tem essa visão macro que o nosso mundo é determinístico, mas ele não é determinístico. Quanto mais você se aprofunda nesse nosso mundo, esse nosso mundo tudo passa a ser... Tudo varia o tempo todo, né? Tudo varia o tempo todo. Exatamente. E daí o que acontece? Quando você chega no Lean Six Sigma, ele abre duas frentes. Então a primeira frente que ele abre é que ele consegue te dar, por um problema estatístico, ou seja, variabilidade é um problema estatístico. Então, para um problema estatístico, ele consegue te dar uma solução estatística, porque ele tem ferramentas estatísticas. E, ao mesmo tempo, ele tem ferramentas de qualidade que te ajudam a estruturar o problema de forma correta, a entender o problema de forma correta. Quais são as variáveis que realmente afetam? Eu estou colocando tudo que é necessário. Eu posso afunilar de forma a simplificar o meu modelo, mas continuar mantendo todas as variáveis necessárias, as variáveis importantes. E isso daí, pessoal, até comentei numa outra live, foi a grande sacada da passagem da Motorola para a GE dessa ferramenta. Porque a metodologia DMAIC, quando a gente começou a usar, ela chamava Mike, né? Ela não tinha o D do Define. E daí, na hora que foi para a GE, caiu nos braços do Jack Welch, né? Que eu diria que foi a maior estrela do firmamento do Six Sigma, né? Porque ele fez coisas fantásticas com a metodologia. Ele criou, né? Ele foi criado dentro da GE o D do Define. E o que é esse D de Define? É justamente a estruturação. Pegando um gancho aí com o mestre Marcos, isso daí é o Project Charter do projeto. Tá bom, o que o projeto tem que fazer? O que eu tenho que entregar? Quando que eu tenho que entregar? A quantidade de recursos que eu preciso ter? Quais são as variáveis que eu tenho que controlar? Qual que é o caminho crítico? Então, dentro do Six Sigma, eu também tenho essa preocupação. E a gente tem vários papéis dentro do Six Sigma. A gente tem o auxiliar dentro do projeto, que é o Green Belt, que, por sua vez, ele usa uma outra equipe, que é uma equipe mais simples, que eles sabem do que se trata, mas não conhecem muito a metodologia, que normalmente eles chamam de Yellow Belt, ou White Belt, ou Team Member. Daí depende se a escola é americana ou a escola é europeia. Mas o cara que toca o projeto é o Black Belt. E o Black Belt, ele é o técnico, ele é o cara que tem que resolver o problema, ele é o cara que tem que estruturar o problema, mas ele é o gerente de projeto. E, pessoal, dentro do projeto, dentro das datas, dentro do que você estrutura, também tem um monte de incerteza que a gente precisa gerenciar. Feito isso, pessoal, o que acontece? Outra coisa que vocês precisam entender, que vocês não param para pensar, e é óbvio, pessoal, qualquer paper que você faz dentro da empresa, qualquer estudo que você faz, qualquer comentário que você emite, qualquer projeto que você está fazendo, ou você está fazendo para você tomar uma decisão, ou você está fazendo para alguém tomar a decisão, seu chefe, seu diretor, seja lá quem for. E, pessoal, não existe soluções relacionadas à parte de tomada de decisão boas sem pesquisa operacional. Outro negócio também que a gente faz muito errado, e isso aí, inclusive, é também um problema relacionado com estruturação de projeto. Quando a gente está estruturando um problema de pesquisa operacional, tem uma área dentro de pesquisa operacional, que seria equivalente lá ao Define, que é a tal da POSoft, que ela serve justamente para você estruturar o seu problema. Entenda o problema direito, quais são as variáveis. Outra coisa,
o pessoal erra muito fazendo condição de contorno. Eles erram muito nisso daí. Eles esquecem condições de contorno, ou então eles fazem condições de contorno errada. Então, tudo isso aí está relacionado com a parte de POSoft. Outra coisa que eu vejo muita gente, principalmente na área de gerenciamento de projeto, tomar decisões com análise de decisão monocritério. Pessoal, isso não existe, pessoal. Análise de decisão em projeto com uma variável só, pessoal, é quando você faz errado. Isso não existe. Certo, mestre Bezerra? Realmente, é isso aí. Inclusive, eu até já provoquei o professor Marcos aí, que é para ele dar uma palestra para os meus alunos da área de gerenciamento de projeto, provando que gerenciar projeto sem entender de pesquisa operacional, meu amigo, é um tiro no escuro. Mestre, assim, eu não sei como é que faz isso, tá? E a comunidade de gerência de projetos, se você fala o que é pesquisa operacional, ele diz o que é isso. Não sabe. Eles sabem seguir o guia PMBOK, sabe ali, mas quando eu falo em pesquisa operacional, não, rapaz, eu sei que está lá no guia PMBOK, mas para inglês. Você entra no mundo de gerenciamento de projetos, vocês falam, você conhece PO? Eles respondem assim para você, Entschuldigung, Sie, wollen Sie? Esquece. Não tem jeito. Mestre Bezerra, não precisa ir longe. Eu não faço ideia como é que o povo faz gestão de risco de projeto sem usar PO. Porque assim, para mim é conversa de louco. Eu já cheguei a ver casos que eles até montaram a história certa. Eles tinham lá, tipo, 10 alternativas do projeto. Eles levantaram 20 critérios. Daí você olha e fala assim, nossa, que legal, né? Já tá fazendo direitinho. Daí no final eles elegem um dos 20 e tira a conclusão. Os outros 19 eles desprezam. Então assim, pra mim é conversa de louco, mas tudo bem. É isso aí, mestre Marcos. E aí, você concorda, mestre Marcos? Bem, pegando um gancho aí no que o professor Bezerra falou, né? Na área de projetos, realmente eu acompanho, há muitos anos eu trabalho como gerente de projetos também, né? E realmente nós temos esse problema, porque você observa lá no guia, né, diz que você precisa tomar melhores decisões, você precisa prever, né? Ser capaz de prever, tomar decisões estratégicas baseadas em previsões. Ok, né? Entendi. Mas e aí, como é que eu faço? Né? Eu preciso conhecer os modelos de previsão de demanda, eu preciso conhecer, né? Quando muito, entrando aí na área de, né, gerenciamento de projetos, que está até um pouco fora aqui da nossa discussão, mas já que o professor levantou essa bola, vamos cortar, né? Quando muito, eu vejo o pessoal aplicando o Critical Path Method para o cálculo do caminho crítico, né? Então, você tem lá um projeto, mas também, se o gerente de projetos souber utilizar lá o project já dá para ele o caminho crítico, né? Qual é o caminho crítico, a duração do projeto, já dá tudo pronto para ele, né? Mas, assim, de PO, a única coisa que eu vejo que os gerentes sabem mais ou menos, que já tiveram algum contato, é com o cálculo do caminho crítico, né? O Critical Path Method. Só que nós temos aí várias outras ferramentas que podem e devem auxiliar a tomada de decisão do gerente de projeto, né? E aí a outra questão que o professor Éder falou, que eu entendo que é crucial, não é só para o engenheiro, não, para qualquer gestor, e que o professor Bezerra também comentou, né? É que a gente precisa desenvolver, né, ter uma maturidade e entender que tudo no mundo, tudo na natureza, tudo na economia, tudo na biologia, tudo muda, tudo é... A única certeza que nós temos é que as coisas variam, que as coisas mudam. É o movimento, né? Os átomos, eles vibram o tempo todo. Isso é uma lei do universo, né? A variabilidade é uma lei do universo, tudo varia o tempo todo, né? Então, o tempo de uma obra varia. Você faz um prédio, né? Você tem um projeto, constrói um shopping.
Você pode construir outro shopping idêntico, com o mesmo material e com os mesmos funcionários. Muito provavelmente, o tempo de construção daquele shopping vai variar, ou para mais ou para menos, né? Eventualmente pode ser o mesmo, mas a chance é pequena, né? Exatamente. Então, quer dizer, você pode dar um relatório para um engenheiro fazer e em um mês ele faz em 5 dias. No outro mês ele pode levar 7 dias ou 3 dias. Ou seja, a variabilidade ela é inerente a qualquer processo, né? Você pode, tanto é, não à toa, né, que nós temos lá o cálculo de capabilidade, né? O índice lá, o CP e o CPK, né? Não é à toa que nós calculamos lá a capabilidade do processo, né? É justamente por isso. Quando eu mando você fazer uma peça, um parafuso com 2 centímetros de diâmetro, né, é impossível fazer 2 parafusos idênticos com 2 centímetros de diâmetro. Um vai ter um pouquinho mais, outro vai ter um pouquinho menos, outro vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, né? Então, até na produção de um objeto, né, físico. Não estou falando nem assim de um processo gerencial, né? Na produção de um objeto, a variabilidade ela é um fato. Você nunca vai ter 2 parafusos idênticos com o mesmo diâmetro. Nunca, né? Fala, nunca, eu posso ter 1 bilhão de parafusos, eu nunca vai ter. Se você tiver um aparelho de medida suficientemente preciso e aferido, você vai chegar à conclusão que não existem 2 parafusos iguais, com o mesmo diâmetro, né? Quando você chega à conclusão que eles têm o mesmo diâmetro, é porque você não tem a precisão adequada no teu equipamento de medida, né? Aí você tem a impressão que eles têm a mesma medida, mas eles não têm, né? É você que não tem a precisão adequada. Então, quer dizer, isso é um fato que a gente precisa viver com ele, trabalhar com ele e não lutar contra ele, e sim fazer com que ele trabalhe a nosso favor, né? Porque eu vejo que as pessoas elas são reativas, né? Como elas não entendem do assunto, não quero aprender, não quero saber. E aí isso é o caminho da derrota, é o caminho da desgraça, né? Quando você sabe que existe uma metodologia que pode te ajudar, que pode fazer você crescer na empresa, que pode fazer você ganhar dinheiro, e que você nega deliberadamente essa ferramenta, você está dizendo para o universo o quê? Você está dizendo para o universo que você quer morrer na miséria. É isso que você está dizendo, né? Você sabe que existe uma coisa para te ajudar. Essa coisa está disponível. E você não quer. Então, o que você quer? Você quer continuar fazendo mal feito, você quer continuar perdendo dinheiro, você quer continuar sem ser reconhecido no seu trabalho, um profissional medíocre, um profissional abaixo da média. É isso que você quer para a sua vida, né? Pelo menos eu entendo assim, né? É isso aí, mestre. Né? E a gente tem que entender ainda, mestre, que a gente precisa mudar a frase. Quando alguém pergunta para você tem certeza absoluta? Você responde assim, eu tenho certeza absoluta, eu acho. A única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada. É isso aí. Ô, Éder, eu também queria fazer a seguinte provocação, porque muita gente pensa que gerenciar projeto é gerenciar o cronograma. Meu amigo, o cronograma é um aspecto. Quando você vai usar o caminho crítico, você está se preocupando com o cronograma, mas olha, existem 10 variáveis, 10 disciplinas envolvidas num projeto. Por exemplo, comunicação. Você não pode... Olha, o grande problema de projeto é comunicação. Olha, comunicar não é fácil. Você se comunicar com um ser humano, a gente pensa que é fácil, mas é uma das coisas mais difíceis. Esse, para mim, é o lado mais difícil do projeto, é a comunicação. É a comunicação, rapaz, porque quando você fala para alguém, você está falando no seu mundo, e a pessoa está recebendo no mundo dela, com a vivência, com a experiência, tudo que ela tem, que você fala,
A probabilidade de você passar uma mensagem para outra pessoa e ela não entender é muito grande, né? E só esse aspecto da comunicação, não é isso, Éder? Qual é o grande problema de projeto? É Perfeitamente. Perfeito. Por isso, mestre Bezerra, que essas ferramentas gráficas e visuais nos auxiliam muito. Você ter, tipo, um gráfico de PERT CPM mostrando o caminho crítico, mapeamento de processo, os KPIs. Isso é extremamente... Isso é mais do que fundamental. E além de comunicação, a gente tem os problemas lá de gestão de risco, gestão de recurso. Tem um monte de coisa que a gente precisa olhar. Quando a gente está falando que a gente está gerenciando só timing, cara, você simplesmente está tabulando um monte de data. Isso não é gerenciamento de projeto. Porque pode dar um monte de problema. Querem um especial que dá o tempo todo, mesmo você gerenciando, é problema de comunicação. Ser humano é complicado, pessoal. Imagina quando você vai implementar Lean Six Sigma, você está falando assim, I need to change your mindset. Eu preciso mudar a sua mentalidade. E daí você tem... E daí, mestre Bezerra, você tem 23 anos de idade, engenheiro recém-formado, como eles dizem, saiu das fraldas, e você vai conversar com a peãozada lá que tem 30 anos na frente da máquina. E os caras falam, você tá louco. Imagina ser assim. É difícil. Éder, outro gargalo que tem em projetos é você se preocupar com as aquisições. Porque, olha, o incrível que pareça, você pode botar o total risco no projeto, dependendo das aquisições que você vai fazer. Então, isso aí, tanto a questão financeira, como você pode economizar de 30% a 70% de maneira como você vai se preocupar com as aquisições. Mas, por exemplo, no serviço público, qual é o grande gargalo quando você vai fazer um projeto? Que geralmente você diz assim, não, vamos fazer pelo menor preço. Mas você esquece que, às vezes, o menor preço, você vai usar um produto ou um serviço de qualidade inferior, que depois isso vem a consequência depois. Mestre Bezerra, análise de decisão multicritério. Aí, ó. Como é que faz sem PO? Aí, ó. Daí dá essas cacas aí. Cada vez mais está amarrado. Você precisa da pesquisa operacional, você precisa de Six Sigma, você precisa de tudo isso aí para que você tenha resultados. Quando você vê uma empresa que tem resultados ou uma pessoa que tem resultados, analisa, procura saber por que essa pessoa tem resultados. Por quê? Ela está seguindo o básico. Não é você não precisa seguir o complexo, não, é seguir o simples, o básico. Só que as pessoas não seguem o básico, não faz o necessário. Eu provo para qualquer um aqui que você tem como economizar todo mês de 300 a 500 reais sem ter que cortar cafezinho. Aí as pessoas não acreditam. Eu digo, olha, usa a técnica, usa essa ferramenta aqui. Aí a pessoa diz, mas professor Bezerra, nas minhas mentorias, que eu faço mentorias individuais, né? Digo, olha, eu vou lhe dar de bônus, vou provar como é que você vai ganhar de 300 a 500 reais todo mês. Ou seja, você está deixando na mesa, no mínimo, de 300 a 500 reais. Uma pessoa simples, uma pessoa comum, deixa na mesa todo mês de 300 a 500 reais, só porque não tem conhecimento das técnicas e das ferramentas. É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, eu vou pegar um gancho aí de um comentário que o Thiago fez, né? Ele está falando de pensamento científico, mas, Thiago, é assim, em última análise, quando você está fazendo o Gemba, quer pelo Lean, quer pelo Six Sigma, você está fazendo a aplicação do método científico, que é a observação. É o básico do básico. E pessoal, o problema é isso, ó, isso é o básico do básico, e eu vejo um monte de gente falhando justamente nisso. Um negócio que é muito comum quando você está aplicando Lean Six Sigma, né, que você está fazendo um mapeamento, você pega e faz um mapeamento do processo de hoje, né? Você faz 2 mapeamentos. O mapa atual, que é a foto de como está hoje, e o mapa futuro, que é o que você quer mudar. Só que na hora que você está fazendo o mapa atual, você não faz o Gemba, você não vai na fábrica, você não conversa. Você desenha o mapa como você acha que o mapa é. Daí você já estruturou o problema errado. Pronto, caiu. A casa já caiu. Isso não, daí que eu tô falando. O Thiago é meu colega. Eu conheço o Thiago há muitos anos. Um abraço aí, Thiago, mais de 20 anos.
E o que acontece? Inclusive, eu tenho muitos alunos, muitos pesquisadores, né, no grupo de pesquisa que cometem essa falha que o Tiago levantou. Eu vejo até quando eles escrevem alguns artigos, né, de estudo de caso, aí colocam assim, objetivo. Este trabalho tem o objetivo de aplicar os modelos de previsão de demanda para, né, por exemplo, um trabalho que eu orientei, né, realizar a previsão de demanda para árvores de Natal, lá o equipamento lá de petróleo, né, e tal. E aí eu sempre chamo ele, né, e falo assim, olha só, o teu objetivo não é aplicar os modelos de previsão de demanda. Teu objetivo, teu problema é prever a demanda para aquele equipamento, né? Então, é o que o Tiago está falando da abordagem científica, né? Você observa a realidade, observa que há um desequilíbrio entre o que é e o que deveria ser, né? E aí, com o seu pensamento analítico, você parte para uma hipótese, né? Eu acho, eu penso, baseado aqui na análise que eu estou fazendo, eu penso que o problema seja, se eu fizer uma previsão de demanda, eu vou resolver esse problema. Quer dizer, mas isso é uma hipótese, pode ser que ela nem se concretize, pode ser que o problema não seja a previsão de demanda, né? Mas você parte de uma hipótese e aí, de maneira estruturada, você vai tentar comprovar ou refutar essa hipótese. Então, você vai lá, né? Vou aplicar aqui os modelos de previsão de demanda. Box-Jenkins, média móvel, móvel ponderado. Resolveu o problema? Né? Conseguiu validar? Validou. Então minha hipótese era verdadeira. Era só fazer uma previsão de demanda que meu problema está resolvido. Ou então, não consegui validar. O problema não é esse, não. Então muda a ferramenta. Então, é o que o Tiago está falando, né? Eu não posso me apegar à ferramenta, mas sim eu tenho que desenvolver um raciocínio analítico, um raciocínio hipotético dedutivo, né? E é por isso que eu sempre falo que o bom pesquisador, o bom cientista e até o bom gestor, ele não se apega a modelos, ele não se apega a PO, ele não se apega a Lean Six Sigma, ele não se apega a modelos de previsão de demanda, ele se apega em resolver problemas, né? E resolver problemas necessariamente passa por esse raciocínio hipotético dedutivo, né? Então, porque se você se apaixona por método, eu adoro o método HP. O que acontece? Para quem só tem um martelo, qualquer coisa vira prego. Você quer aplicar o HP para resolver tudo, né? E aí, se a realidade, se não há aderência entre o teu contexto gerencial e o método, aí você fala, não, peraí, o meu método está certo. Se a realidade não adere ao método, a culpa é da realidade. A realidade está errada, o método está certo. Não. O modelo que eu fiz está certo. Se não houve aderência, a culpa é da realidade. Aí a coisa se perde por completo, né? Perde completamente a finalidade, né? Então, assim, aí o Tiago está fazendo umas perguntas indecorosas, né, rapaz? Colocou ali, ó. Quantos profissionais conhecem os ciclos dedutivos e indutivos? Poucos, muito poucos. Né? Não sei, né? A maioria deles ia responder alguma coisa para você do tipo, Tiago, o que é isso? Mas é isso, né? Então, o que a gente tenta trazer aqui para as discussões, né? Nós sempre estamos fazendo aqui, é exatamente isso, é tentar desenvolver esse olhar analítico, né? Esse olhar dedutivo, esse olhar justamente orientado para resolver os problemas, e não para meramente aplicar métodos. Porque aplicar métodos é você torturar os números, você tortura ali os números e chega num resultado, né? O objetivo não é esse, né? E assim, não é esse e não vai resolver o problema de organização nenhuma, né? Não, mas não adianta você falar assim, né? Você leva o cara para ser
para a sala de cirurgia, daí ele sai da sala de cirurgia e fala, a cirurgia foi um sucesso. Nossa, que bom, você eliminou o apêndice. Ah, não era mudança de sexo? Pois é. Não adianta nada, né? E aí, teu joelho tá bom? Meu joelho direito tá... Não, eu operei o esquerdo, pô. Né? Então. Quer dizer, não adianta, né? Então, é exatamente isso. Não adianta saber só aplicar os métodos, é preciso ter um olhar analítico realmente para resolver os problemas. Mas isso a gente só adquire com o tempo. De tanto ver os problemas acontecerem, a gente desenvolve essa competência. Bom, como a gente sabe, a gente vem mostrando, né, que a gente quer que tudo que a gente vai fazer no mundo é o porquê. Por que fazer isso? Aí eu pergunto, Éder, por que você está lançando um MBA que está juntando gerência de projeto, está juntando Six Sigma, está juntando pesquisa operacional? Aí por que, Éder? Você quer ajudar quem? Quem será ajudado? E qual é o objetivo? Isso é para coisas práticas que a gente possa usar no dia a dia? Ou é só para grandes empresas? Ou é só para inglês ver? Eu quero fazer essa provocação porque todo mundo está muito interessado nesse MBA, mas quer saber realmente por que da existência desse MBA. Então vamos lá, mestre Bezerra, eu diria o seguinte, esse MBA é mão na massa, esse MBA é atividade prática. Esse MBA a gente vai estruturar um monte de metodologias, inclusive, por exemplo, essas que são os objetivos dessa live, que o pessoal acha que são coisas separadas e, na verdade, não são. E para que serve? Serve para você organizar o seu armário na cozinha, para você não ficar perdendo um monte de coisa com data de validade vencida, que eu sei que você faz isso, porque você não organiza, não tem gerenciamento visual, até aplicação para grandes projetos. Dá para fazer aplicação para qualquer coisa. Mas eu não consigo enxergar. Então, se você não consegue enxergar, o problema é da pecinha entre o computador e a cadeira. Então, se você treinar, se você entender as metodologias de forma correta, você consegue aplicar em tudo. Porque, pessoal, tudo isso que eu estou falando dá para aplicar em absolutamente tudo. Não tem exceção. E o que não pode acontecer é o que eu vejo na prática, se você tomar decisões sem método científico nenhum. Tem um monte de coisa que contas de somar resolvem, e nem isso a gente faz. Você quer usar as coisas de forma determinística para modelos reais que são estocásticos. Você levanta o negócio, dá falha porque a sua análise está incorreta, e você coloca a culpa na realidade, não no seu modelo. E essas coisas não faz sentido, galera. Não tem jeito. Exatamente. E assim, eu estava até nos bastidores, né, antes de nós começarmos aqui a nossa live, eu estava conversando com o Éder sobre a questão da importância de nós entendermos o conceito de medida de eficácia operacional e a abordagem sistêmica. Muita gente não sabe nem o que é. Bem, então, onde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte. O Éder, ele montou um MBA cujo mote é melhoria de processo. Né? Então, eu entendo que tudo que está nesse pacotão, nessa sacola de disciplinas que o Éder montou, tudo aponta para onde? Tudo aponta para melhoria de processo. Né? Não pode haver nada dentro da grade que não aponte, que não nos leve para a melhoria de processo. E aí, olhando a grade, nós temos lá o Lean Six Sigma, né? Nós temos lá pesquisa operacional, nós temos lá ciência de dados, estatística, né? Então, o que eu estou querendo conduzir aqui, o raciocínio, né, de quem está nos assistindo, é de que maneira essas áreas elas se interrelacionam. Porque até onde eu sei, até onde eu conheço, eu já tenho aí quase 20 anos de estrada, né, nessa
área acadêmica e dando aula em graduação, em pós-graduação, universidade privada, universidade pública. Esse curso que o Éder montou, ele é um curso totalmente inédito. Nunca vi nada parecido. Porque melhoria de processo, os cursos que eu já vi, inclusive já dei aula, ensina ali a fazer mapeamento de processos, né? EXIS, TUBI, BPMN, PDCA, e quando muito, identificar gargalos. Quando muito. Né? E acabou por aí. Teoria das restrições. E olha lá. Mapeou o processo, EXIS, TUBI, PDCA, e E quando muito, identificar ali os gargalos, dar uma palhinha de teoria das restrições. Isso foi o que eu vi por onde eu passei. Né? Exatamente. Eu nunca vi um curso com essa pegada, né? Também o professor Bezerra, né, cara? O professor Bezerra, ele foi dar um parquinho na mão de uma criança, ele foi dar um playground completo, né? Falou, Éder, você vai poder fazer o MBA de melhoria do processo do seu jeito, do jeito que você acha que é o certo. Aí o Éder colocou fogo no parquinho, né? O pessoal que me conhece não tinha jeito, né? Fogo no parquinho. Porque antes não, né? Quando a gente tem que dar aula, eu dou aula, o Éder dá aula, o professor Bezerra dá aula, o coordenador ele chega para você, te dá um memento, fala, você vai dar aula disso. Então, você não tem a opção de, né? Claro que você trabalha ali o teu conteúdo um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas você não tem tanta liberdade para falar o que você quer, né? Agora não, agora o professor Éder ele ganhou um curso do zero para ele fazer. Então, quer dizer, foi aí que ele... E eu acredito, né, dentro da minha experiência, dentro do que eu conheço de PO, de processo, de gerenciamento de projeto, eu acredito que esse curso ele tem uma proposta absolutamente inovadora no Brasil. Né? Eu nunca vi um curso tão completo, com estatística, com PO, com mapeamento de processo, com DMAIC, Lean Six Sigma, como tem que ser. Né? Se realmente você quiser resolver os problemas. Professor Marcos, e tem mais isso, o Éder botou um bônus, que é a certificação. Isso. Fala aí, Éder, como é que vai ser essa certificação? O que a pessoa tem que fazer, além de você ganhar o certificado do MBA, vai se tornar um especialista, você ainda vai sair com uma outra certificação, né? Explica aí, porque pouca gente não está sabendo desse detalhe. Então, vamos lá, pessoal. Olha lá. Nesse MBA, você vai receber um diploma de MBA, de otimização de melhoria de processo para organizações públicas e privadas. E daí a minha consultoria, Master Lean Six Sigma, vai emitir para você um certificado, que vai ser a certificação Lean Six Sigma Black Belt PO, que até onde eu sei também é a única. PO quer dizer pesquisa operacional, né? Pesquisa operacional, exatamente isso daí. Então, o que vai acontecer? Durante o seu MBA, o seu TCC vai ser um projeto no formato de um artigo, e daí, em paralelo, a gente vai trabalhar toda a parte do Six Sigma. Você vai fazer o Define, o Measure, o Analyze, o Improve e o Control. E daí você vai entregar esse projeto. A gente vai ter, na verdade, uma banca para fazer isso, né? A gente vai fazer o mais clássico possível, né? O Master Black Belt senta, né? Pega o chicote assim, dá uma sabatinada em você do seu projeto. Seu projeto sendo aprovado, você tem uma segunda certificação. E daí é emitido um certificado que você participou do curso e se torna Lean Six Sigma Master Black Belt PO. Porque, pessoal, isso aí é outro problema que eu vejo. Dentro da metodologia de Six Sigma, por exemplo, ela é uma metodologia tão fantástica que muitas vezes você chega em várias soluções possíveis para o problema. Você tem mais de uma alternativa para resolver. E daí, de novo, pessoal, a vida é difícil, a análise de decisão é multicritério. Tá bom, e aí como é que você resolve o problema? O que normalmente eu vejo é isso. O pessoal elege 20 variáveis, daí ele elege uma. Então, mas por que você colocou 19 a mais? Você ia fazer só com uma?
Não era para escolher. Eu falei, então, cara, mas e aí? E daí as outras 19, o conjunto você despreza. É a mesma coisa, por exemplo, que eu vejo em gerenciamento de projeto, você ir para frente com análise de risco. Tem um monte de problema de risco. Ah, não, vamos eleger uma das variáveis aí para a gente ver. Então, não pode, pessoal. E as outras variáveis? Então, um monte de coisa que eu vejo, pessoal, não faz sentido. Para mim é conversa de louco você tomar decisão sem pesquisa operacional. Porque não é que você não está tomando a melhor, às vezes você está tomando decisão errada. E é o que o Mestre Bezerra sempre fala, você está perdendo dinheiro. Nada pessoal, apenas negócio, certo, pessoal? Os meus 25% de sangue judeu, nesse momento, ele vira 250%. Torta até a boca, assim, na hora que você começa a falar que você vai perder dinheiro. Não dá. Olha, mas essa questão, hein, professor Bezerra? Essa questão que o professor Éder levantou, a questão do projeto final, do artigo, eu fico muito tranquilo que todos vão entregar e que vai ser um sucesso absoluto. Né? Fico muito tranquilo, porque nós já estamos tendo uma experiência muito bem sucedida no MBA em Pesquisa Operacional e Tomada de Decisão, que nós já estamos no 4º módulo. E a proposta é o seguinte, em cada módulo, o pesquisador, o estudante, ele tem que desenvolver, né, uma proposta utilizando o que foi aprendido no módulo para propor uma solução para um problema real. Então, na prática, isso nós não demos o nome de TCC, não demos o nome de artigo, não demos o nome de nada. Eu falei, olha, que nem essa última disciplina que eu dei, método de agregação de síntese. Olha, vocês vão ver o seguinte, vamos ver um problema, coletar os dados e aplicar um dos métodos que eu ensinei. É esse o trabalho. Né? E aí a turma toda fez. Quer dizer, o que eu não avisei para eles é que aquilo, na prática, já é um TCC. Né? Então, observe, eles fizeram 4 módulos e já fizeram 4 TCCs na prática. Né? Dá até para escolher. Dá até para escolher. Eu falei, gente, quando terminar o curso, lá depois de 14 módulos, 15 módulos, é só você escolher um dos trabalhos que vocês já fizeram, qualquer um deles, que já vai servir como TCC de vocês. Porque foi isso que vocês fizeram. Porque o objetivo do TCC é justamente verificar o quê? Se vocês são capazes de pegar um dos métodos trabalhados durante o curso e aplicar num problema real. Esse é o objetivo do TCC. Né? Então, assim, eu penso que quem estiver interessado pode ficar muito tranquilo, porque o professor Éder, quer dizer, nós temos aí uma filosofia de trabalho, né, muito parecida, né? Sempre mão na massa, sempre prático, sempre uma abordagem prática, e com certeza, quando chegar no final do curso, vocês já estarão cheios de atividades já realizadas, e aí é só pegar uma delas que já vai ser o trabalho de vocês. Né? Viu, então, professor Marcos e professor Éder? Outro bônus também é que a gente, no final, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar os trabalhos, os melhores trabalhos, e a gente vai lançar um livro, até para servir de referência, porque como o nosso curso, o objetivo é prático, é aplicação prática, ou seja, no final, porque ali, pegando como base o MBA em pesquisa operacional, cada disciplina depois os alunos apresentam o trabalho em equipe ou individual, fica a critério dele. A mesma coisa, você pode fazer o seu TCC, o seu artigo em equipe ou individual, só que no final a gente vai pegar aqueles melhores trabalhos e vamos lançar um livro. Tanto ele vai existir na modalidade física, como na modalidade digital. Então, você já vai ganhar no seu currículo um capítulo de um livro, porque cada trabalho será um capítulo do livro. Então, isso é um grande diferencial. Se você pretende hoje concorrer para a área de mestrado, para a área de doutorado, você ter artigos publicados, capítulos de livros, isso faz a diferença. Se você quer fazer até um concurso público, se você tem um capítulo de livro publicado, isso é uma diferença. Isso faz a diferença para quem quer seguir na carreira acadêmica, isso faz uma diferença. Se você quer seguir na parte profissional, não se preocupa tanto com isso, mas se você quer seguir na carreira acadêmica, isso é um diferencial. E outra coisa,
Dá uma prova social. Você dizer, olha, eu tenho um capítulo de um livro publicado. Isso aí é uma prova social. Mesmo que você vá concorrer para uma vaga de emprego, mas quando você chega lá na entrevista, que você diz que tem um capítulo de um livro publicado, isso faz a total diferença. Não é não, professor Éder? Não é, professor Marcos? Certamente. Sem sombra de dúvida. Não, eu não penso... Como eu disse, eu trabalho como gerente de projetos já há muitos anos. Se eu tiver 5 candidatos, 4 não tem artigo nenhum, e um tem um artigo publicado, eu vou escolher o que tem um artigo. Eu não penso 2 vezes. Né? Ah, mas não é para trabalhar na academia, não é para trabalhar... Por que você vai escolher o candidato que tem um artigo? Meus alunos sempre me perguntam isso, né? Ah, professor, por que o senhor fala tanto para a gente publicar, para a gente... Bem, olha só. Primeiro, uma coisa é o que você me fala que você é capaz de fazer. Outra coisa é o que você me prova que você é capaz de fazer. Né? Então, você pode me dizer que sabe usar PO, você pode me dizer que conhece vários métodos diferentes, você pode me dizer o que você quiser, é de boca. Né? Bastou ter boca para você falar o que quiser. Né? Agora, quando eu pego um artigo, 5 artigos diferentes, cada um utilizando um método diferente para problemas diferentes, então ali está provado, eu sei que você sabe aplicar, eu vou ler o seu artigo, realmente, o candidato João, ele sabe realmente aplicar o método HP, ele sabe realmente utilizar a programação inteira, ele sabe realmente fazer o cálculo do caminho crítico, porque o artigo é um documento, né? Então, quer dizer, ele prova que você realmente sabe utilizar o método, sabe utilizar. E outra coisa, né? O artigo, ele me comunica uma série de soft skills do candidato que, de outra maneira, eu não poderia avaliar. Então, por exemplo, quando você escreve um artigo, e esse artigo tem... ele apresenta um problema e uma proposta de solução, eu já sei que você é um candidato que tem um olhar analítico. Você observa um problema. Primeiro é perceber que está acontecendo um problema, né? Porque tem muita gente que convive todo dia com um problema e sequer é capaz de perceber que há uma situação problemática. A pessoa se acostuma com o absurdo. Exatamente. Né? Então, a primeira questão é essa. Eu já verifico que você é um cara que não se acostuma com absurdo, quando você coloca no papel. Aí, além de você não se acostumar com absurdo, eu chego à conclusão de que você tem uma capacidade analítica. Ou seja, você percebe o que está acontecendo, coleta os dados, aplica um método e, a partir dali, você faz uma proposta de solução. Mestre Marcos, só pegando um gancho do que você está falando, com o que o professor Bezerra falou, mostra também que a sua comunicação escrita e o raciocínio é muito bom, que é um grande problema dentro do gerenciamento de projeto. Importantíssimo. É o que eu falo, o gestor, né, engenheiro, administrador, seja lá o que for, ele precisa saber falar e escrever o tempo todo. Então, por que adianta eu contratar um engenheiro, um cara de PO, um gestor, que ele não sabe escrever? O professor Marcos, concordando também com o Éder, que ele falou, é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Isso, olha, você tem o LinkedIn hoje, que você publicou um artigo, você coloca lá no seu LinkedIn, dá visibilidade. Isso faz a total diferença. Quando você participa, por exemplo, viu, Marcos? O professor Deoclides me convidou para um podcast, que vocês também já participaram do podcast do professor Deoclides. Aí, hoje, uma pessoa de São Paulo entrou em contato comigo, contratou a minha mentoria individual, porque no podcast eu falei que eu também sou mentor de carreira profissional. Ele gostou da proposta,
Uma pessoa, uma mulher, entrou comigo de Campinas e já contratou a minha mentoria, ou seja, é aquele negócio. Quem não é visto, não é lembrado. Então, na hora que você, no próprio LinkedIn, quando você comenta aqui mesmo, quando você escreve alguma coisa, escreve um comentário, você está aparecendo. Tem muita gente que assiste a live, mas não diz nem ok, bom dia, boa noite. Só você dizer boa noite, bom dia, boa tarde, você já apareceu. Você já apareceu o nome ali. Por exemplo, nós tivemos várias pessoas que escreveram ali, escreveram alguma coisa, então aparece quem vai assistir depois, no YouTube, inclusive. Lembre-se de dar o like, né, de comentar, e para que a gente depois fique sabendo que você assistiu. Isso faz a diferença entre você ser um anônimo e você já colocar um artigo seu no seu LinkedIn. Isso aí faz a total diferença. Quanto mais você interage com a ferramenta, mais você cresce na ferramenta. Isso faz a diferença. O Mestre Bezerra, eu esqueci o nome do autor, que é um livro meio velhinho, que é outra recomendação, Marketing Yourself. Fantástico esse livro. Galera, tem que fazer merchandise. Se não fizer, a casa cai. Se você não aparece, você não é lembrado. Pessoal, sabe por que vende mais ovo de galinha do que ovo de pata? Porque a pata bota o ovo e fica quieta. A galinha arma um escândalo. Isso é verdade, viu? Isso aí é verdade. E seguindo, a ideia é a gente seguir esse modelo de sucesso do MBA em pesquisa operacional e tomada de decisão, que já tem mais de 60 alunos do Brasil. Só para você completar, fala aí do network. Quanto é que vale o network, por exemplo, do MBA em pesquisa operacional, onde nós temos alunos até do exterior? Fala aí, Marcos. Pois, rapaz, olha só, network é o que eu costumo dizer, networking ele vale mais que dinheiro, né? Conhecer gente vale mais do que dinheiro. E nós temos, como o professor Bezerra falou, nós temos mais de 60 alunos, não só do Brasil, mas também do exterior, de todo o Brasil. Então, tem ali alunos que são gerentes, gestores, tem alunos do Banco do Brasil, tem alunos do Correio, quer dizer, você realmente na verdade, não é nem bem um curso, é um ecossistema, né? Onde você interage ali com aquelas pessoas, todo mundo se ajuda mutuamente. Olha lá, a Yara está comentando, muito animada para começar este MBA de otimização aqui, ó. Né? Então, Yara, vai ser um curso, é o que eu falei, esse curso do professor Éder será um curso revolucionário no Brasil, uma proposta totalmente nova. Eu nunca vi nada parecido. Esse curso do professor Éder, sim, estará trabalhando com otimização e melhoria de processo. Né? Esse estará trabalhando, porque ele vai mapear o processo, fazer lá ele vai fazer o as is, como o processo está, e vai utilizar as ferramentas de PO para propor o to be. Né? O pessoal faz as is e to be. Como é que eu faço o to be sem ter as ferramentas de PO? Né? Não faz sentido. Para pular do as is para o to be, eu preciso da PO no meio do caminho. Senão, Renato, está perguntando onde ele acha o curso, né? Então, eu já mandei o link, vou mandar aqui de novo. Espera aí. Então, viu, Renato? Eu vou dizer, vai ser, se você entrar no site www.sbr.com.br. Já mandei aqui, ó. Já mandei. Pronto, você aí já tem aí já mandei o link. Aí você já vai encontrar o curso, já pode fazer a matrícula. Agora só tem um problema, as vagas são limitadas, né? A gente só aceita no máximo 60 alunos. Hoje mesmo, Marcos, tem uma pessoa querendo entrar no MBA em pesquisa operacional, disse, não, agora já está fechado, porque a gente só aceita no máximo 60 alunos. Né? Só ano que vem agora. Só no ano que vem, na próxima turma. E às vezes você perde um semestre, perde um ano esperando outra oportunidade. Porque é o seguinte, todo mundo diz, né? Você só arrepende daquilo que você não faz. Então, corra logo, efetiva a sua matrícula. Já estamos com as matrículas abertas, já tem muita gente matriculada, então entre em contato comigo, se precisar aí, meu celular, o DDD é 859-9921-1675,
pode entrar em contato comigo ou entra no site e deixa seus dados lá que a gente entra em contato para você efetivar logo essa matrícula. E a gente está com uma promoção, né? Inclusive, a gente quer estender para quem participou dessa live, que a gente está dando um desconto de 50% no valor da matrícula e 30% das mensalidades para quem é afiliado da Casa da Pesquisa Operacional e também do Estatidades, que são entidades que são co-irmãs, que se ajudam. E caso você assistiu essa live hoje, você faça referência que foi assistir essa live, que a gente vai estender esse desconto também para quem ainda não é da Casa da Pesquisa Operacional, porque se você ainda não é, se matricule, porque entre para o grupo da Casa da Pesquisa Operacional, porque é um valor simbólico, você paga só uma vez e fica participando de uma network privilegiada, porque essa network vale muito dinheiro, então é uma oportunidade, né? Então, não perca tempo, se você ainda não faz parte da Casa da Pesquisa Operacional, entre, porque o investimento é troco perante o resultado. Então, Marcos, eu acho que a gente já atingiu aí o máximo que o Marcos diz, a gente não pode passar de 1 hora, ele sempre diz, pelo amor de Deus. Galera, pula para dentro, galera. Tem aqui mais um comentário da Yara, ela comentou, professores fantásticos, com muita experiência acadêmica e mão na massa. É exatamente essa é a ideia, esse é o espírito, Yara. Eu acredito, que eu sempre falo com os pesquisadores do nosso grupo, né, o Éder faz parte, sempre falo, a virtude, nós precisamos buscar um equilíbrio, né? Precisamos buscar um equilíbrio. Eu não trabalho nem só, eu sou contra o academicismo puro, né? Eu acredito que o academicismo, ele não contribui, não adianta eu ficar discutindo ideias, filosofias na academia e não aplicar essas ideias na prática, né? Eu sou contra o academicismo. Se não der para melhorar o mundo, mestre, não tem alguma coisa de errado. E também sou... então você é a favor só da prática? Não, eu também sou contra a prática burra. Porque as pessoas falam assim, não, eu não vou aplicar esse método. Não. Há 30 anos eu faço assim. Eu falo, há 30 anos você faz mal feito. E deixa dinheiro na mesa, né, Marcos? Há 30 anos está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Há 30 anos você está fazendo errado. Óbvio a boca. Então... a gente precisa buscar o equilíbrio entre essas duas áreas, o equilíbrio entre a academia e o equilíbrio entre o mercado, né? As duas trabalhando juntas para que a nossa sociedade possa evoluir, né? Enquanto houver essa distinção, essa separação entre teoria e prática, nós não vamos conseguir avançar. A gente só vai conseguir avançar unindo essas duas pontas. E essa que é a nossa proposta. Ô Marcos e professor Éder, e também assim, para vocês que estão assistindo é o seguinte, se você está pensando em entrar aqui, tem uma condição, você não pode ser egoísta, você tem que se comprometer que você vai ajudar alguém a usar esses conhecimentos, porque o Brasil precisa de muita gente como consultor. Olha, é um problema sério no Brasil. Tem tantos problemas nesse país que a gente pode ajudar, e é egoísmo da nossa parte a gente não levar esses conhecimentos para o seu vizinho, como eu gosto muito quando o professor Dr. Marcos fala, é o Zé da bodega, é na sua empresa. Você pode, inclusive, ganhar muito dinheiro como consultoria, porque é uma carência muito grande. O professor Éder, ele é consultor já há muitos anos, ele já fez muitas consultorias. E qual é o grande problema hoje? É que faltam pessoas com esse espírito de querer ajudar os outros. Quando você quer ajudar uma empresa, quando você quer ajudar, o dinheiro vem como consequência. Então, não pode ser egoísta. Você tem que ter o espírito de colaboração, tanto colaborar com os seus colegas, como também com a sociedade. Porque o Brasil tem uma grande vantagem. Está tudo por ser feito. Eu, na minha tese de doutorado, passei 2 anos nos Estados Unidos desenvolvendo minha tese. Isso há mais de 2 décadas atrás. Meu amigo, lá já estava tudo feito há 2 décadas atrás. Agora aqui não.
Aqui está tudo para ser feito. Está tudo para ser feito. Então, as empresas precisam serem ajudadas. Agora, o que é que a gente tem que ter? Iniciativa. A gente tem que bater nas portas das empresas e oferecer. Olha, posso lhe ajudar? Deixa eu lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar. Não vou cobrar nada. Se você tiver algum resultado, você me faz um pix de gratidão. Faz um pix de gratidão. Se não tiver resultado, pronto. Mas eu quero ir. Você tem que ir, bater nas portas das empresas e oferecer. E é uma forma de você desenvolver o lado empreendedor, o lado da startup. Eu gosto muito de incentivar. Eu acho que você pode fazer um bom dinheiro extra quando você se compromete a ajudar as outras pessoas. Isso é o diferencial. O professor Éder e o professor Marco, a gente não abre mão disso. Por quê? Nós temos um grupo de WhatsApp onde estão todos os professores e todos os alunos. É uma comunidade. A palavra é comunidade. Porque o nosso foco é no sucesso do aluno. Então, a gente não deixa ninguém para trás, não fica ninguém. Porque a gente começa do absoluto zero, aí depois vai avançando e vai crescendo. Aí, professor Bezerra, quem é que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa de qualquer área. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um pedagogo, pode ser uma pessoa formada em administração, qualquer pessoa, porque tudo que você vai fazer na vida é projeto, e tudo no mundo precisa ser melhorado e otimizado. Então, esse curso é o único do Brasil que tem essa pegada. O sucesso do pesquisa operacional a gente vai levar para esse curso também, que primeiro são pessoas tudo do bem, pessoas que aqui a gente trabalha com leveza, é com alegria, é com sorriso, é com alegria. E isso faz a diferença, não é não, professor Dr. Marcos, professor Éder? É isso Certamente. Mesmo. Um princípio que guia a minha vida e que eu acredito muito é que quando você ajuda os outros, o maior ajudado é você. Certamente. Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente ajuda o outro, de qualquer maneira, ensinando, ouvindo, mas é ouvir mesmo, ouvir, né? Prestar atenção, não é só olhar para a pessoa, escutar, é ouvir de verdade, né? O que está afligindo aquela pessoa, dar uma atenção, né? Às vezes, só em você ouvir, dar uma palavra amiga, você já está ajudando aquela pessoa, né? Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa precisa do pão, precisa de um prato de comida, aí a gente ajuda também, né? Eu vejo que muita gente fala assim, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu falo, mas ninguém pesca com fome, né? Então, às vezes, o nosso irmão precisa de uma cesta básica, precisa de um prato de comida, precisa de um acolhimento, né? Ninguém vai procurar emprego, ninguém vai estudar com fome. Então há muitas maneiras de ajudar, né? Ajudar o pró, seja ensinando alguma coisa, ensinando matemática, ensinando PO, dando uma cesta básica. E eu levo isso para a minha vida, que quando a gente ajuda, né, quando você ajuda, o maior ajudado é você mesmo, né? Seja lá qual for a religião de cada um, qual for a crença, independente de credo religioso, mas eu acredito muito nisso porque isso vai para além da religião, isso é uma questão de energia. Se você é abundante, se você é generoso, o universo será generoso contigo, né? Aquilo tudo vai encontrar uma maneira de voltar para você de alguma forma, né? E, mestre, a física já falou, tudo é sintonia. Já que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, então, galera, tudo é energia, tá? É sintonia. Tio Einstein que falou. Exatamente. Então, às vezes o retorno não vem nem daquela pessoa que você ajudou. Às vezes vem de outro. Aliás, geralmente não vem, né? Às vezes você ajuda uma pessoa e aí quando você se vê numa situação de aperto, numa situação de necessidade, vem outra totalmente inesperada e te ajuda. E você sai daquela confusão. Olha, né, vim aqui, vou te ajudar. Então, quer dizer, normalmente não é nem a pessoa que você ajudou. Então, eu acredito muito nisso e essa que é a nossa
essa que é a nossa abordagem aqui desde o início, né? É o que eu sempre falo, eu não trabalho para ganhar dinheiro, não trabalho, eu trabalho para ajudar as pessoas, e aí acabo sendo remunerado por isso, né? Trabalha por propósito, né, doutor Marcos? Trabalha por propósito. Eu trabalho para ajudar as pessoas e o meu legado, né, o que eu acredito, a maneira que eu posso contribuir com a sociedade é por meio do conhecimento e por meio da educação. Cada um tem uma maneira, né? A maneira que eu encontrei foi por meio do conhecimento e por meio da educação. E aí além de ser da física, isso aí é até bíblico. Ó, semeadura é livre. Só que você não reclama da colheita, né? Você planta cactos, quer pegar cerejinha depois? Então, né? Então, acredito muito nisso, né? Eu procuro ajudar da melhor maneira que eu posso e acaba oferindo alguma renda por causa disso, né? Mas em momento nenhum eu penso quanto eu vou ganhar, se eu vou ganhar pouco, vou ganhar. Eu dou um monte de aula de graça, né? Já há anos eu dou aula de graça. Eu tenho uma turma preparatória para mestrado e doutorado, que eu já dou aula há 4 anos, toda segunda-feira. Absolutamente de graça. É um projeto social com quase 50 alunos de todo o Brasil, e eu dou aula de graça o ano inteiro, toda segunda-feira, de 8 às 10 da noite. Eu não estou nem um pouco preocupado se vão me pagar, se não vão, se vão me retribuir, se não vão. Eu vou ajudando, o pessoal vai ficando, eu vou ensinando como é que se escreve uma dissertação, como é que se escreve artigo, papapá. E no final, até hoje, houve 100% de aprovação. Todos que participaram em todas as edições anteriores, foram 3 turmas já, todos foram aprovados nos melhores mestrados e doutorados do Brasil. ITA, IME, UF, UFRJ, né? E de graça, totalmente de graça, totalmente free, né? Não estou preocupado com dinheiro, não estou preocupado com retorno, eu estou preocupado em doar o que eu tenho de melhor, que é um pouquinho de conhecimento, não é muito, é um pouquinho só que eu tenho, né, na minha área. Eu estou preocupado em compartilhar o pouquinho que eu tenho para melhorar a vida das pessoas. Eventualmente, eu acabo recebendo alguma coisa por isso, né? Mas não é o que me preocupa, absolutamente. Bem, meus amigos, então é isso. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Éder pela sua ilustre presença, professor Bezerra. O papo sempre é maravilhoso, sempre é ótimo. Se deixar, a gente fica aqui conversando a noite toda, mas aí acaba perdendo a finalidade, né? Nós estivemos aqui para discutir um assunto específico, né? Que é para falar como a pesquisa operacional, a ciência de dados e a melhoria de processos, o Lean Six Sigma, eles se interrelacionam para, né, para melhorar a tomada de decisão, para melhorar os processos organizacionais, e eu tenho certeza que nós atingimos esse objetivo hoje, tá? Então, para a semana, nós vamos combinar outro bate-papo, outra live, com mais um assunto aí diretamente relacionado à melhoria dos processos organizacionais em instituições públicas e privadas, né? Tá bom? Tá ok, então, pessoal. Aí, boa tarde. Vou fazer uma provocação aí. A gente pode falar, por exemplo, mestre Bezerra, de gestão de projeto nesse contexto aí, ó. Excelente. Eu queria mostrar. Excelente. É o seguinte: como você pode aumentar a sua produtividade se você usar o gerenciamento de projeto ágil? Acabou. Dá para aumentar até 500%. Acabou. Esse é o tema do nosso próximo bate-papo. Eu fico até honrado com o convite, né? Porque eu vou mostrar o que é que você pode fazer para você aumentar até 500% a sua produtividade. Eu sou logo exagerado. Eu digo, não vamos pensar pequeno, não. É para aumentar no mínimo 500% a sua produtividade. Então, se você usar o gerenciamento de projeto ágil, a filosofia que está por trás é a filosofia que faz a diferença. Então, Marcos, eu fico honrado e eu vou poder marcar aí, já fazer uma apresentação sobre gerenciamento de projeto ágil, porque tudo que você vai fazer na vida é um projeto. Sim. Tudo. Tudo que você vai fazer é projeto. Então, projeto você precisa conhecer a filosofia que está por trás do gerenciamento de projeto. Muita gente pensa que gerenciar projeto é fazer o cronograma do projeto, né? Lê de engano, né? Vamos
mostrar que o gerenciamento de projeto ágil tem uma pegada diferente. Isso é a pontinha do iceberg, mestre Bezerra. Combinado, então. Então, esse será o nosso próximo encontro. Né? Falou, então. Boa tarde, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem, então. Pessoal. Obrigado. Grande abraço. Tchau, mestres.